Bom dia, sejam todos bem-vindos à quinta aula do terceiro bimestre do segundo ano do ensino médio, segundo B, né? Sejam todos bem-vindos, alunos, escrevam no chat para mim o nome de vocês. E hoje, continuando na questão da ética e da moral, pode falar, Kathleen. Ana Carolina, é só escrever no chat o nome. E isso foi sem querer. Foi sem... Ah, tá. Tá bom. Pode abaixar, então. Então, o que acontece? Então, hoje, continuando, né, que a gente sabe que agora, no segundo ano, a gente tem, assim, o tema geral em filosofia é ética e moral. Né? Então, além da ética ser a ciência, um ramo da filosofia que estuda os princípios e valores, né, que dão origem às regras morais, nós temos também, né, a ética como o sujeito ético. Né? E o sujeito ético é aquele que reflete antes de agir. E hoje a gente vai ver, lendo esse texto, que nós precisamos disso no nosso convívio social, senão nós podemos correr o risco de nos tornarmos preconceituosos e até discriminatórios, tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês do slide, como a Pro sempre faz, tá? E aqui nós vamos aí para o primeiro slide. Lembrando, gente, que o símbolo da filosofia é a coruja, eu coloquei nesse terceiro bimestre para a gente lembrar que é um modo com que a gente vê a realidade, né? Que é um modo da coruja. Né? Ela vira 180 graus, ela tem uma ótima visão noturna, então ela é o símbolo da sabedoria e, consequentemente, da filosofia. Isso significa que o filósofo é aquele que vê além do senso comum. Né? E quanto mais ela vê, mais ela percebe melhor as coisas. Quanto mais nós exercitamos essa capacidade, mais a gente vê além, tá? A habilidade continua a mesma, né? Que a gente está vendo. E lembrando que nós temos que saber se nós somos auditivos, sinestésicos ou visuais, né? Para a gente poder aprender melhor, tá? Bom, qual a diferença entre humilhação, preconceito e discriminação? Até agora, nós vimos aí a humilhação, que é um sentimento de angústia, que surge quando a gente tem a experiência da inferioridade, né? Então, nesse sentido, o que acontece? Quando a gente sente que fora de nós temos aquela sensação de angústia, de inferioridade, ao trazer isso para dentro, a gente, toda vez que acontece algo semelhante, a gente se sente angustiado. Então, esse é um sentimento que pode nos trazer grandes problemas aí no nosso convívio social. Então, existe a humilhação social que causa esse tipo de desconforto aos cidadãos, né? E pode causar esse sentimento de angústia. Bom, nós temos também o preconceito e a discriminação, e nós vamos ver a diferença entre os dois ao ler esse livro. Esse livro é do Jaime Pinsky, ele é um jornalista que juntou neste livro maravilhoso, ele juntou esses autores, e cada um desses autores, ele fala sobre uma experiência que esse autor trouxe, a respeito dele mesmo. Então, por exemplo, o gordinho fala do gordinho, o magrinho fala do magrinho, o judeu fala do judeu, e outros mais aí, a mulher fala da mulher, todos aqueles que sofreram preconceito por serem o que são, né? Então, nesse sentido, é muito bom a gente ter essas experiências. Só que ele é que faz a introdução. E ao fazer essa introdução, gente, eu vou colocar aqui o fone e vocês digam se vocês estão ouvindo, tá? Porque assim vocês não ouvem o que está acontecendo aqui ao redor, né? Então, eu quero saber se vocês estão ouvindo, por favor. Vocês me falam, né? Eu vou voltando aqui. Meninas, vocês estão ouvindo? Eu estou com fone agora. Vocês estão conseguindo me ouvir? Obrigada. Então, eu vou continuar com o fone, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, esse é esse livro, tá? Então, eu vou começar a leitura para vocês entenderem, né? Então, aqui, ó, a capa, né? Olha, 12 faces do preconceito, Jaime Pinsky, todos os autores. Então, ó, 12 faces do preconceito na escola. Será que existe isso? Que bobagem, não existe. Será?
E aí ele faz toda uma questão pensando se na escola existe preconceito. E aí ele começa. Várias facetas do preconceito se manifestam na escola, com mais frequência do que gostaríamos de admitir. Além disso, a escola é um lugar privilegiado para discutir a questão do preconceito e até para iniciar um trabalho com vistas a atenuar sua força, com o objetivo de fornecer material para alunos e professores discutirem o assunto em sala de aula e até mesmo fora dela. É o que concebemos este pequeno livro. Veja bem, então quer dizer, o que ele diz? Que na escola acontece sim, e que lá é o melhor lugar para a gente discutir sobre isso, porque afinal de contas é um lugar de aprendizagem. Então, se lá acontece e nós podemos perceber isso, a gente pode discutir isso na escola, dentro da sala de aula. Porque muitas vezes esse tipo de atitude que nós vamos ver aqui acontece na própria sala de aula. E no final eu vou dar um exemplo e vocês vão perceber isso, tá? O fato de a discussão sobre o preconceito ser recomendada pelo próprio Ministério da Educação já representa um importante avanço, né? Se a gente já tem uma visão de que a própria Ministério da Educação diz que isso tem que ser discutido na escola, é porque realmente isso acontece e a gente precisa mudar essa característica humana que faz com que as pessoas sejam e se tornem preconceituosas. No passado, gostávamos de dizer, e aqui eu quero que vocês escrevam no caderno, tá? Então, coloquem lá caderno de filosofia, quinta aula de filosofia do terceiro ano, e aí vocês vão colocar preconceito e discriminação e vão escrever o que eu vou, essa parte do livro. Quero que vocês printem essa tela e que vocês copiem especificamente, gente, isso aqui, ó. No passado, gostávamos de dizer que no Brasil não existia o preconceito. Éramos uma ilha de tolerância num mundo intolerante. Então, eu vou vir para cá novamente e vou escrever no chat para vocês, né? Gostávamos de acreditar que no Brasil éramos uma ilha de tolerância num mundo intolerante. E isso, o que isso significa, gente? Segundo Pinsky, né? Significa que todos acreditam que o Brasil é o país do carnaval, que o Brasil é o país da tolerância, que nós estamos sempre alegres, né? Que a gente gosta, a gente tem futebol, a gente tem carnaval, logo a gente é muito feliz. Então aqui não existe preconceito, né? E a partir dessa visão, se diziam, né, que nós éramos uma ilha de tolerância, porque afinal de contas, lidar com o diferente não é fácil. Lidar com as intempéries da vida não é fácil. Então, sendo um país tão feliz, logo a gente tem problemas aqui, principalmente de preconceito. A gente está sempre rindo, está sempre se relacionando bem, né? E aí ele continua, né? Então, escrevam aí no caderno, né? E depois vocês podem escrever o que vocês entenderam disso, né? E que o brasileiro é cordial por natureza, né? O preconceito e a própria discriminação, e aí eu quero que vocês escrevam no caderno novamente o que é a discriminação, tá? Discriminação é o preconceito em ação. E depois eu vou dar um exemplo para vocês do que acontece na escola, para vocês entenderem por que ele diz isso, tá? É um preconceito em ação, tá? Preconceito é uma palavrinha com duas palavras. Tem o pré e tem o conceito. O conceito é uma ideia abstrata e geral. É uma ideia que a gente usa para as coisas, são palavras. Por exemplo, se eu digo mesa, todo mundo consegue imaginar uma mesa, as suas características, e quando ela vê uma mesa no real, ela sabe que aquilo é uma mesa. Isso é uma ideia abstrata e geral, uma ideia que abrange algo na realidade que nos ajuda a nos comunicarmos com o outro. Então, quando eu digo algo, aquela pessoa entende aquilo que eu disse. Por quê? Porque existem os conceitos, as palavras que têm significado, né? Esse é o conceito. Só que existe o pré-conceito, que é aquele pré-conceito que eu tenho quando eu vejo uma coisa pela primeira vez.
e que eu tenho que ter muito cuidado ao usar aquilo que é espontâneo em nós e que talvez não seja a verdade, né? Então, existe esse problema aí. Então, vamos voltar aqui. Eu vou voltar aqui no slide, tá? E depois a gente entra melhor nisso. Bom, então, aqui, ó. Discriminação, preconceito e ação ganham terreno quando falamos da suposta inferioridade da mulher. Aí ele começa os exemplos que tem no livro, né? A suposta inferioridade da mulher com relação ao homem, do velho com relação ao jovem, do índio com relação ao branco. Né? Se a mulher tem menos força do que o homem, possui, por outro lado, mais resistência e vive mais. E nós que digamos, né, mulheres? Que, por exemplo, nós passamos por um parto, né? Parto dos nossos filhos, nós passamos por TPM, os homens não. Então, nós temos características diferentes, né? E isso não quer dizer nem melhor nem pior, apenas características diferentes. Além disso, do ponto de vista intelectual, não há nenhuma diferença. A mulher e o homem são inteligentes igualmente, tá? Provada entre eles. Se um jovem tem a pele mais lisa e mais vigorosa, perde uma experiência em tolerância com o mito da criatividade exclusivamente juvenil. Quer dizer que o jovem, ele é criativo, dizem, né? E o velho, ele tem experiência. São diferentes, gente, tempos diferentes de vida, né? Nós nascemos, nós crescemos e nós morremos, né? Então, nós vivemos nesse vai e volta da nossa vida biológica, né? E aí nós somos diferentes, estamos em fases diferentes da nossa vida, né? Por exemplo, então, se falar de criatividade, aí ele diz, né? Na velhice, Goethe, que é um grande pintor, Leonardo da Vinci e Albert Sabin. Discriminamos os portadores de deficiência. E aí se fala, né? Se leva um susto quando eu leio isso, né? Nossa, mas eu não discrimino ninguém. Aí nós estamos falando de modo geral, quando a gente vê as nossas calçadas todas aí, né? Arrebentadas. Como que um deficiente visual passa por uma calçada dessa? Como que um deficiente com cadeira de rodas passa uma calçada dessa? Então, quando a gente faz isso, a gente faz o quê? A gente não pensa naquele que tem esse problema. Então, quando a gente faz isso, a gente cria, né, essa intolerância com relação ao outro, né? As cidades são feitas para automóveis. Os pedestres continuam sendo desrespeitados. Gente, quantas vezes a gente vai andar, né, nas calçadas, não tem calçada? Ou tem um buraco na calçada, eu corro o risco de ir para a rua e ser atropelado. Então, isso é um desrespeito contra o pedestre, né? Antes de afirmar que uma categoria social é assim, devemos ponderar se é realmente assim. Se uma característica, um comportamento qualquer aparece de certa frequência em pessoas pertencentes a uma raça, a um sexo, a uma origem ou categoria social, devemos ter cuidado de não generalizar. Generalizar é um perigo. É um perigo muito grande quando a gente está falando de relacionamento social. Porque se eu digo que, eu vejo, por exemplo, que a maioria dos jovens de 12 a 18 anos que morrem nas periferias, né, morrem nessa idade. E aí eu generalizo dizendo que todos os jovens da periferia, eles morrem porque são criminosos, né? O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que todos os jovens nessa idade são criminosos. Isso não é justo. Então, generalizar não é justo, né? Esse comportamento para um grupo ou para um todo, sobretudo indagar se essa característica realmente ocorre nesse caso. Por que ocorre? A gente tem que refletir antes de repetir certas coisas, sabe? Certos estereótipos, certos ditados populares, certas brincadeiras prontas. Quando, por exemplo, vemos na televisão a presença de negros delinquentes, temos a tendência, às vezes, inconscientemente, quer dizer, nós não temos consciência do que nós estamos falando, porque nós não paramos para refletir sobre isso, nós fazemos isso espontaneamente pelo senso comum, por isso que a filosofia está no ensino médio, para ajudar a gente nisso.
de transpor aquela condição para o segmento negro como um todo. Então, todo negro é delinquente, né? É um absurdo você dizer isso. Por exemplo, o gordinho, né? Todo gordinho é esfomeado. Todo gordinho é guloso. Todo gordinho é preguiçoso, né? Então, como que é esse negócio? Né? Toda mulher não sabe dirigir direito, né? E aí? Devemos estar atentos a essa maneira de proceder, uma vez que, se há negros delinquentes, há também brancos delinquentes. E mais importante, a delinquência não é uma característica dos negros. Por outro lado, imagens televisivas como as acima descritas ou verdades pré-concebidas, e aí é o que eu falei sobre o preconceito. Verdades pré-concebidas significa quando você vê uma coisa pela primeira vez, que é natural você criar uma ideia sobre aquilo, mas você assumir aquilo como uma verdade pode causar problemas, né? Sem eu refletir antes. Deveriam nos fazer meditar sobre o assunto, em vez de nos fazer aceitar bobagens como verdades definitivas. Bobagens como verdades definitivas. Tem gente que leva o preconceito na brincadeira, achando que piadinhas e gozações sobre as minorias não têm maior significado. Errado. Certo tipo de conversa de corredor, e aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Assim que eu acabar a leitura, e vocês vão entender do que ele está falando aqui. Falando da inferioridade dos negros, dos índios, as mulheres, dos nordestinos, dos judeus, dos velhos, dos gordos e até dos baixinhos tem de ser levado em consideração. E muitas vezes combatidas com veemência, né? Veemência aqui quer dizer com verdade, quer dizer, eles acreditam no que estão dizendo, por ser falsa, sem base histórica ou biológica alguma. Não existe essa diferença. As pessoas criam essa diferença. Acaba funcionando para marginalizar. O que é marginalizar? Tornar a pessoa diferente do todo. Segregar, é separar aquela pessoa do convívio social, tá? Prática da cidadania, todos que se enquadram em categorias definidas pelo preconceituoso, como merecedoras do repúdio coletivo. Será que é assim que se forma uma nação verdadeiramente democrática? Claro que não, né? E aí ele diz: a concepção inicial deste livro, cuja organização e formato final é de minha responsabilidade, decorreu de uma troca virtual de ideias entre o escritor e uma historiadora, né? De qualquer forma, com qualquer obra coletiva, cada autor responde por seus conceitos. Esperamos que dentro da realidade de cada sala de aula, que é o que nós estamos fazendo hoje, esses textos possam servir de elementos catalisadores de discussões produtivas e de avanço à cidadania. Aí eu deixo uma pergunta: a generalização é uma atitude boa? Vamos voltar aqui, né? Eu vou parar o compartilhamento e a gente vai voltar aqui. Meninas, eu vou colocar a pergunta aqui. A generalização é uma boa atitude? É claro que nós devemos ser a gente generaliza o tempo todo. Eu não falei da mesa, por exemplo. Tudo que tem aquela característica é mesa, tudo que tem a outra característica é a cadeira, e por aí fora. Isso é uma característica do ser racional que nós somos. Então, nós somos preconceituosos, desculpe dizer, mas nós somos preconceituosos, né? Vou dar um exemplo do que a Pro está falando. Vocês escreveram no caderno aí tudo que a Pro pediu? Levanta a mão quem escreveu. Ana Carolina, Kathleen, escreveram no caderno? Kathleen escreveu, ok, maravilha. Então, vocês entenderam? Uhum. Vocês entenderam que a Pro falou da generalização? O que é generalizar? Pode colocar no chat. Se vocês entenderam o que é a generalização que a gente está falando aqui. Bom, generalização é você tornar geral algo, né?
É você dizer que aquilo serve para tudo. Entende? Eu digo assim, no segundo A existem alunos muito inteligentes. Então, todo mundo que está no segundo A é inteligente. Aí, outro exemplo. 3 meninas do segundo A, elas jogaram papel no chão. E aí passou alguém do segundo B e disse assim, olha, todas as meninas do segundo A, elas jogam papel no chão. Tá certo eu dizer isso? Escrevam sim ou não. Não está. Tá certo, Keto, dizer isso? Isso é generalizar, tá? E se eu replico isso, todo mundo vai achar que as meninas do segundo A jogam papel no chão. Percebe? Porque não é uma atitude que define um grupo. Muito bem, não é uma atitude que define um grupo. Repetindo o que a Ana falou, porque não é uma atitude que define um grupo. Só que quando nós cometemos esse errinho aí, a gente faz isso às vezes sem querer. Sem querer, essa generalização cria preconceito e cria discriminação. Como nós vimos lá no início do texto, ele diz assim que o preconceito ele pode causar discriminação. E a discriminação é a ação do preconceito. É o preconceito agindo, é o preconceito se tornando uma ação, né? E quando eu fiz isso, essa generalização, eu já começo a criar um preconceito. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Olha, tá lá, né? Entra pela primeira vez uma aluna no segundo A. Entrou lá uma aluna no segundo A, e essa aluna, ela entra gritando, nervosa, fala algumas coisas, fala alto, ri alto, tudo alto. Aí vocês. E ela achar ruim por algumas coisas, bem irritada mesmo, né? E aí você, né? Vocês estão lá sentadinhos, aí vocês olham para a menina, você pensa assim: nossa, que menina mais barraqueira. Fica aí na sua cabeça, mas você continua olhando para ela. Aí, só que você não comentou com ninguém, ficou na sua cabeça. Isso é uma ideia pré-concebida. Isso é um preconceito que está lá na sua cabeça. Aí no segundo, aí você pensa assim, eu não sei se é verdade isso que eu estou pensando, de repente, vamos ver, né, amanhã, depois. Aí chega, no outro dia ela chega falando bom dia para todo mundo, ela não fala mais alto e tal. E aí depois você se torna a melhor amiga dela e você percebe que aquilo que você falou não tem nada a ver, tá? Isso é uma atitude de alguém que é ético. O que é ser ético? Ser ético é você refletir antes de agir. Como você reflete antes de agir quando você teve um pensamento? Você reflete sobre aquilo que você pensou sobre a situação. Isso é ser ético. Então, a ética, ela é um ramo da filosofia, mas ela também é uma ciência que estuda os valores e princípios que dão origem à moral. Mas também existe o ser ético, que é aquele que reflete antes de agir. Reflete sobre suas ações, sobre o que ele pensa, né? E nós corremos muito o risco de sermos preconceituosos, isto é, de discriminarmos. Agora vamos ver em outra situação. Entra a mesma menina gritando do mesmo jeito e aí você pensa, nossa, que menina barraqueira. E aí sabe o que você faz? Aí você vai lá na sua amiguinha do lado, que é sua amiga, né? Você chega e fala assim, nossa, você viu que menina barraqueira? Aí a sua amiga fala assim para você, verdade, né? Ela é barraqueira mesmo. Aí a outra cutuca a menina da frente e fala assim, nossa, você viu que menina barraqueira? Eu é que não vou chegar perto dessa menina, não. Aí começa. 3 falou daquela menina. O que vai acontecer? Se vocês continuarem replicando isso, ela vai se tornar barraqueira para vocês. E aí vocês não vão querer chegar perto dela. O que vai acontecer? Isso é o que Jaime Pinsky chama de discriminação. Você colocar aquilo que é sua mente em ação. Então, o que você colocou? Algo que você nem sabia se era verdade. E mesmo que fosse. E mesmo que você vai chamar uma pessoa de barraqueira? O que é ser barraqueira? Você nem pensou no que era e você já externou e todo mundo acha que está falando a verdade. Poxa vida, uma coisa assim, de repente, você faz com que a pessoa seja aquilo que você disse que ela é. Você julgou.
Você julgou e colocou esse julgamento em ação. Você decretou que a menina é uma barraqueira. Entenderam essas duas atitudes? Na primeira eu fui ético, na segunda eu não fui ético. Na segunda eu fui preconceituosa e vou me tornar discriminatória. Eu vou discriminar essa pessoa. Vocês entenderam isso? Quem entendeu, levanta a mãozinha. A diferença das duas atitudes. Dá para ser ético na escola, gente? Eu pergunto para vocês. Dá para ser ético na escola? Dá, né? Então, ser ético é. E aí vocês completem, né? Ser ético é eu colocar as minhas ideias, eu falar o que eu quiser, por exemplo. Eu falar, eu dizer, eu expressar minha opinião sobre o outro. Sem refletir, é ser ético? Sim ou não? Pode responder lá no chat. Pode colocar isso no caderno, tá, gente? Ser ético é eu expressar minha opinião sobre o outro sem refletir é ser ético? Não, não é ser ético. Eu coloquei o contrário a pergunta, né? Ser ético é não externar nossos preconceitos sem refletir sobre. Muito bem, Ana Carolina, exatamente isso. Então, gente, eu não posso falar tudo o que eu penso. Tem coisas que não vale a pena. E eu posso criar certos problemas quando eu faço isso. Eu posso criar preconceito e que pode culminar numa discriminação, gente. Ainda mais na escola. Pensa bem. Você vê a pessoa todo dia. Você cria uma imagem dela. E aí você pode fazer com que a maioria das pessoas achem o que você acha. E você não sabe se a pessoa é assim, mesmo que a pessoa seja assim. Você não tem o direito a julgar isso. Entende? Então, ser ético é sempre refletir sobre o que você vai dizer. Não é dizer qualquer coisa. É pensar, mas se eu fizer isso, qual vai ser as consequências, por exemplo? Se eu disser que ela é barraqueira, qual vai ser as consequências de eu dizer isso para a vida dela, para a minha, para quem está ao meu redor? Não é melhor ficar quieta? E se a minha colega falar isso para mim, o que, que eu faço? Vamos lá. Tá, eu pensei, mas não falei. Aí minha colega falou. O que, que eu tenho que fazer? Como ética, como uma pessoa ética, o que eu faria? Eu concordaria com a minha amiga ou faria o quê? O que vocês acham? Escrevam aí no chat. Se ser ético, eu não concordaria. Eu brigaria com a minha amiga ou simplesmente falaria? O que eu falaria para ela, Ana Carolina? Para sua amiga, se ela fizesse isso? O que a gente poderia, o que vocês poderiam falar para ela? Vai, pensa numa resposta. Ó, nós estamos já indo, né, para o final da aula aí, né? Escrever a última coisa, então. Eu poderia, por exemplo, dizer o que para ela? Nossa, é a primeira vez que a gente está vendo a menina. Como assim? Ó, que ela ainda não tem embasamento suficiente para saber se a garota é uma barraqueira ou não, e mesmo se fosse, né? E aí? Né? Então, quer dizer, fazer com que a colega também tenha essa consciência, trazer o outro à consciência também, né? A consciência de que não podemos julgar para não discriminar, né? Não podemos julgar para não discriminar, tá? Deixe o julgamento aí para os esqueci o nome, né? Da onde faz os julgamentos mesmo, esqueci o nome, né? Deixa aí o julgamento para outras pessoas, porque você pode correr o risco de discriminar as pessoas e cometer até bullying, né, gente? Porque você vê a pessoa todo dia.
E o bullying, uma das características é isso, né? É um grupo específico com uma pessoa. E todos os dias isso é repetitivo, né? Então, é isso, gente. Então, nossa aula já está terminando, indo por fim. E eu queria saber o que que vocês acharam da aula de hoje. Deu para aprender aí? A diferença entre os dois, a atitude ética, o que que vocês acham? Gostaram da aula? Escrevam aí no chat para a gente ir terminando aí. Gostariam de sugerir alguma coisa? Muito obrigado, Ana. Kathleen, você não falou muita coisa, escreve aí no chat para mim. E aí, então, eu vou terminando a aula de hoje. Lembrando que eu vou deixar essa aula gravada lá no meu canal, tá? Então, se vocês precisarem ver de novo, obrigada, meu amor. Se vocês precisarem ver de novo, é só ir lá, tá bom? Então, eu dispenso vocês. Acho que agora vocês vão para o almoço, né? Então, um grande beijinho para vocês. Acho que a próxima aula nós estaremos presencial, né? Semana que vem a nossa aula é de terça, então nós não teremos aula, será feriado. E aí nós estamos na outra semana. Eu acredito que estaremos presencialmente, tá bom? Lembrando dos protocolos de saúde, né? Nós teremos, a sala de vocês serão divididas em duas, né? Então, uma vem numa semana, outra vem em outra. Prestem atenção, fale com o seu tutor se vocês tiverem alguma dúvida a respeito das turmas. Começa amanhã, hein? Um grande beijo para vocês. Tchauzinho, meninas. Vou terminar aí a gravação. Tchauzinho, amor. Tchau.